qual seria o espinho na carne que afetava Paulo? Será que a gente descobre qual é o espinho na carne por meio dessa leitura? Ou será que qual seja o espinho na carne? Será que isso não é tão importante assim? Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês de estudo e eu vou usar alguns recursos que eu tenho à minha disposição. Mas eu não usei só esses materiais aqui, há muita coisa que eu pesquiso também em sites que dá para você pesquisar outros materiais que às vezes você não tem à sua disposição, mas tem como acessar isso por meio da internet também. E eu vou estar trazendo para vocês o estudo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre o espinho na carne de Paulo. Muitos trazem essa dúvida. Aí eu vou usar alguns materiais à minha disposição, mas antes eu queria ler o texto. Aí eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Essa Bíblia aqui que eu vou estar utilizando é uma Bíblia simples e ela usa o texto NVI. Essa Bíblia aqui eu já mostrei para vocês no canal. Ela usa o texto NVI. Por que eu vou estar lendo nesse texto? Porque é um texto fácil de compreender e não usa palavras difíceis. Mas quando ela for muito diferente de outras versões, eu vou citar as outras versões. Vou começar aqui no versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que... agora vai começar agora no versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, as revelações que ele acabou de falar, sobre a visão que ele teve, ele está falando de um homem, mas esse homem é ele mesmo. Vamos lá. Para impedir que eu não me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça te é o suficiente para você. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, antes de eu continuar, eu vou ler em outra versão para vocês verem a diferença. Eu vou ler na Almeida século 21 mesmo, porque fica mais fácil também de entender, apesar dela ser bem mais formal. Vou ler nesse exemplar aqui, que é uma Bíblia de anotação. Essa daqui também é da Thomas Nelson, a outra que eu acabei de ler também era, só que essa daqui tem uma parceria. Vamos lá, vou ler aqui só o finalzinho, a partir do versículo 7. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Olha só que bonito, né? Ficou diferente, ficou mais enfático. A luz piscou aqui. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, olha só, ele usa uma palavra que traz um sentido fácil de entender o que Paulo estava falando. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Tá vendo? Ele, repete o que ele já tinha falado, mas deixa mais claro o objetivo do espinho na carne. E se a gente... aí ele vai e fala:
Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta. No caso aqui, te é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, se a gente for em outra versão ainda, por exemplo, a CF, quando fala para me atormentar sobre o espinho, ele usa a palavra para me esbofetear, que seria mais fiel à literalidade do texto, mas com a intenção de atormentar, de trazer tormento. Por isso que eles usam a palavra atormentar, porque a palavra no original significa dar socos, desferir golpes com muita força. Então, por isso que usa para me esbofetear, porque não é tipo de forma, sei lá, não tão dolorosa. Era como se ele tivesse realmente dando uma surra em Paulo. Aí por isso que eles usam para me atormentar. E quando eu falo assim, a minha graça te é o suficiente, aí na ACF também usa a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou citando as outras versões para vocês verem que traz o mesmo sentido, apesar de logo de cara a gente achar tá diferente da minha. É porque trazem palavras diferentes, talvez para serem mais acessíveis, mais fáceis de serem compreendidas, mas todas elas querem dizer a mesma coisa. Aí, se a gente pensar assim, tudo bem, Daniela, eu entendi o que você leu, mas a questão é, qual é o espinho na carne? Só que eu acho que a questão não é qual é o espinho na carne. Eu acho que a real questão é por que Paulo estava falando tudo aquilo, sabe? Por que esse assunto começou? E, não menos importante, aonde esse assunto começou? Aí, agora entra a minha Bíblia Lectio, que vai ajudar a gente nessa jornada, porque ela divide os textos em parágrafos precisos, onde começa um tópico e onde finaliza o tópico também. É possível fazer isso com outras Bíblias, mas quando entram os subtítulos e os capítulos, isso pode gerar certa confusão, porque às vezes a gente acha que o assunto começa no capítulo 12, ou dá para a gente tratar sobre isso a partir do capítulo 12. Tem gente que nem pega o capítulo 12 todo, pega só o parágrafo a partir do versículo 7 e mergulha em descobrir sobre o que era o espinho na carne. Só que aonde esse assunto começa? Aí eu vou usar essa Bíblia aqui só para mostrar para vocês. Ó, deixa eu abrir ela aqui rapidinho. Gente, a luz está piscando aqui, mas está dando para eu gravar, eu vou continuar gravando. Se precisar, depois eu pauso a gravação e continuo em outro momento. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, inclusive eu fiz uma marcação aqui, ó, nessa Bíblia. Ó, aqui no comecinho eu fiz um índicezinho, ó, tá vendo? Eu fiz um índice. Eu vou tentar mostrar para vocês, porque tô fazendo assim, ó, eu fiz um índice. Eu usei 3 cores, porque nessa Bíblia aqui eu uso lápis de cor. E essa Bíblia aqui é da Thomas Nelson, tá, gente? Eu acho que eu esqueci de falar. Nem tem a logo da Thomas Nelson. Ah, tem sim aqui, ó. Enfim, eu fiz um índicezinho só para ter o norte, porque a carta para 2 Coríntios, de Paulo, ela tem 3 divisões principais, sabe? Aí, tipo assim, a carta toda tem 3 divisões. E a última sessão entra sobre falando espinho na carne, só que começa aqui, ó. Começa bem aqui, ó, onde eu botei essa setinha azul. Tá vendo? Aqui. Não começa antes e nem depois. Tem que começar aqui para você entender o que está acontecendo. Seria até interessante você ler toda a carta, mas para você entender o espinho na carne, pelo menos você não ficar, sei lá, entendendo errado, você tem que começar aqui, ó. Por que Paulo estava falando tudo aquilo? E aqui, ó, onde que é esse aqui, Daniele? É no capítulo 10. Inicia no capítulo 10. Você vê, a gente está no capítulo 12. Aí, no caso aqui, a gente tem que voltar. Ó, vou pegar essa daqui que ela é mais levinha. Aí, a gente tem que voltar aqui, ó, no capítulo 10. Para a gente começar a entender o que está acontecendo, a gente tem que ler a partir do capítulo 10, pelo menos. Aqui seria o tópico
falando sobre o espinho na carne. E por que Paulo estava falando aquilo tudo, e por que ele traz a visão que ele teve. E você vê que a visão que ele teve foi há tempos atrás. Deixa eu ver se está escrito aqui. Está escrito, né? Só que não me chamou a atenção os olhos. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, calma aí, 14 anos. Está aqui no versículo 2 do capítulo 12. Ele traz essa visão, revela essa visão que ele teve, essa experiência, que ele teve, ele viveu esse momento. E tudo isso aqui finaliza no capítulo 13, aqui no versículo 10. Aí no finalzinho tem uma saudação, tem um tipo, Paulo encerra a sua carta no versículo, a partir do versículo 11 aqui, ó, que seriam saudações finais. Mas todo o assunto pega o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e o capítulo 13. São 4 capítulos para abordar esse assunto. Então, para a gente entender corretamente, a gente precisa ler esses 4 capítulos, para a gente não entender de forma distorcida, forma equivocada. Eu escrevi já algumas coisas aqui, ó. Eu escrevi algumas coisas. Eu vou tentar filmar para vocês verem o que eu escrevi, só que minha letra não é muito bonita, então não sei se vocês vão conseguir identificar o que eu escrevi. Mas eu escrevi e marquei tudo já. E eu queria falar algumas coisinhas sobre esse assunto, usando também alguns materiais de recurso. Eu queria voltar só aqui na Almeida século XXI e ler junto com vocês novamente aqui a partir do versículo... do versículo 2, ó. Conheço um homem, no capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Aí ele está querendo dizer assim, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, ele não sabe se ele foi levado com o corpo junto ou só em espírito, vamos dizer assim. Deus o sabe. Eu acho muito legal isso que ele fala assim, Deus o sabe. Tipo assim, eu não sei, Deus sabe. Tem coisas que nós não conseguimos saber. Isso já é uma pista disso que a gente vai falar agora, que a gente vai tratar hoje. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele repete o que ele acabou de falar. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis. Tá vendo? Eu acho que essa palavra aqui, eu acho que ficou um pouco mais bonito do que é usado na NVI, apesar de da NVI também expressar bem o entendimento. As quais não é permitido ao homem mencionar. Ou seja, ele está falando dele mesmo na terceira pessoa ainda. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Olha só que interessante. Ele está falando aqui, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Parece que ele está falando duas coisas diferentes. Parece que ele está falando assim, eu me gloriarei nesse homem, no caso, ele mesmo, quando tive essa experiência mais próxima de Deus. Essa experiência... vamos dizer, esse momento que ele sentiu a presença de Deus mais de perto, que ele teve esse momento de alcançar essa graça, de ter essas visões, coisas que ele não lhe é permitido revelar. E Deus, esse momento, sabe, como se a gente entendesse que esse momento ele estivesse mais próximo de Deus. Só que ao mesmo tempo ele não se gloria nele. No que? Aí a gente pensa nas fraquezas dele. Só que aí ele chega com a palavra, a não ser nas minhas fraquezas. Aí fica assim, como assim? Ele se gloria nas fraquezas? E que fraquezas seriam essas que ele se gloria? Aí a gente aí a gente vai começar a entender do que ele está falando. Vamos lá. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. Ou seja, ele tem motivos para gloriar-se, porém ele não o faz, mas ele tem motivos para gloriar-se. Aí isso daí é interessante também, porque ele estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo.
Olha só, muito chique, né? Muito elegante essa versão. Para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, ele quer que as pessoas desenvolvam vamos dizer, um entendimento de quem é Paulo por meio do que vê ele vivendo, ele fazendo e por meio do que ele fala, do que ele ensina, mas uma coisa tem que entrar em concordância com a outra. Eu acho que quando ele fala por meio do ensino, né? E ao mesmo tempo de tudo que ele vive. E as pessoas veem como ele vive, sabe? Ficam sabendo e observam a forma dele viver, a forma dele se portar. Eu acho isso muito interessante. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar ou esbofetear, para que não me tornasse arrogante. Então, a gente já sabe o objetivo do espinho na carne, para que Paulo não se tornasse arrogante, por meio das visões e revelações que ele teve, por meio de alcançar esse lugar que, vamos dizer, ninguém havia alcançado ainda, ou pouquíssimas pessoas haviam alcançado. No caso de... para que ele não se ensoberbecesse, eu não sei falar essa palavra, para que ele não ficasse soberbo, para que ele não ficasse, sabe, tipo, inflasse o peito e ficasse achando que ele é fulano de tal e que só ele acessa os lugares inefáveis de Deus. Para que isso não viesse a acontecer com ele, foi posto um espinho na carne, para esbofeteá-lo. E ele orou para que esse tormento que acometia ele parasse. Ele orou a Deus, né? Ele pediu a Deus, só que Deus não atendeu o pedido dele do jeito que ele gostaria. Falou assim: a minha graça te basta, pois o meu poder, né, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza, falando de Paulo, ou na fraqueza, né, que fala sobre Paulo, está se referindo-se a Paulo, mas fala com todos nós também. E com isso, Paulo se alegra. Aí no que ele se alegra? Olha só. Aí a gente entra no versículo... continuação do versículo 9. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Olha só. Aí que fraquezas seriam essas? Agora a gente vai descobrir qual eram as fraquezas que Paulo se gloriaria dele mesmo. A fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aí a gente começa a entender um pouco mais que tipo de fraquezas seriam essas. Inclusive, na NVI fala um pouquinho diferente. Deixa eu achar aqui. Onde estava diferente era na ACF, ó, vou mostrar para vocês a ACF. Eu tô mostrando ela na tela aí, mas agora eu vou mostrar ela assim, ó. Tá vendo? Essa daqui é a da Trinitariana, esse exemplar. Ó, no finalzinho aqui, ó, quando ele fala assim, ó. Por isso sinto prazer que me gloriarei, é a mesma coisa, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí ele fala assim, quando estou fraco, sou forte. Nas outras versões fala, porque quando sou fraco, sou forte. Aí eu acho que nesse ponto a CF trouxe um termo que ficou mais expressando, porque estou não é um lugar que você fica permanentemente. Nesse momento estou fraco. Aí que sou forte. Como se o sou forte refletisse o seu ser, que é mais estabelecido e firmado em Cristo, sabe? Mesmo que você esteja vivendo esse momento de fraqueza e isso te aponte sua fraqueza, aponte vamos dizer, o seu calcanhar de Aquiles, talvez, mas mesmo assim, você é forte por meio de Cristo Jesus,
que a sua força não vem de você mesmo, e sim vem do nosso Senhor. Mas agora vamos voltar. Quando eu falei assim, esse texto começa lá no capítulo 10 de 2 Coríntios. O que acontece no iniciozinho do capítulo 10? O que está acontecendo ali? Por que a gente não pode ler direto no capítulo 12 para a gente entender o espinho na carne? Porque se a gente voltar no capítulo 10, a gente vai entender o que está acontecendo. Paulo está trazendo a sua defesa, inclusive esse tópico, que seria 3 tópicos principais sobre o livro de 2 Coríntios, e esse tópico ele teria um título, seria Paulo começa a grande sessão de defesa apostólica dele mesmo, de si mesmo, a sua grande defesa apostólica. Por que ele traz a sua grande defesa apostólica? Olha só, não quero dar a impressão de que pretendo amedrontar vocês com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. O seu discurso é desprezível. Saibam, tais pessoas, ele está falando das pessoas que estão falando dele, que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Rimou, né? Enfim, o que Paulo estava dizendo? Que ele estava lutando contra isso, ele estava trazendo defesa sobre isso, e todo esse assunto começa logo no início do livro de 2 Coríntios, da carta. Só que aqui a gente vê o porquê que ele está falando tudo isso, porquê que ele traz a revelação da visão que ele teve para trazer defesa sobre o seu próprio apostolado. Porque 2 coisas que eu queria trazer para vocês. Naquela época, eles tinham um entendimento que para um pastor, um líder, no caso não tinha nome pastor naquela época, um líder, professor, ele tinha que ter uma ótima oratória, ele tinha que falar muito bem em público, mas esse falar bem não é só dominar o idioma de forma incrível ou falar palavras inteligentes, e sim ele falar muito alto, ele ser muito enfático em tudo que ele falar, ele ser muito expressivo, sabe? Tipo assim, irmãos e irmãs, venho agora. Fiquei até com vergonha. Mas isso, sabe? Trazer assim uma emoção muito forte na voz e ser muito assim ríspido nas palavras, como se, agora eu vou trazer uma mensagem de correção. Então eu tenho que falar, como se eu estivesse te batendo com as minhas palavras, sabe? Você tem que sentir cada palavra é uma correada do que eu tô falando. Ou se eu estiver falando palavras de consolo, calma, irmão, sabe? Ser muito assim, ser muito teatral. Você tem que ser muito teatral na sua forma de falar. E era comum entre os líderes usar esse tipo de fala, de dinâmica. E eles eram acostumados, isso era uma coisa que acontecia entre eles. Havia muito debate entre eles, muita discussão, como tem hoje, a gente vê isso por meio do YouTube, debate sobre discussão de entendimento bíblico, entendimento das escrituras. E ficava de um lado uma pessoa com uma opinião, do outro lado outra pessoa, e eles debatiam, se degladiavam, e isso ficava super acalorado. E Paulo não tinha o costume de levar todos os ensinos dele, ou as explicações, para esse fim, para essa finalidade. Ele participava, às vezes, de situações assim, às vezes ele era levado a júri, no sentido de que contestavam aquilo que ele falava, e ele trazia a sua defesa. Só que Paulo, ele era um homem calmo, um homem sereno, e ele era um homem assim, que ele não usava desses artifícios para defender o evangelho. E sim, ele usava de palavras inteligentes, ele falava de forma calma, porque ele não achava que precisava de tudo isso para a mensagem alcançar as pessoas. E se alguém precisa de tudo isso para se converter, então aquela conversão, será que está sendo realmente no coração ou será que está sendo
só no âmbito da emoção. Tipo assim, ai, me arrepiei todinho. Então, vou me converter. Mas quando aquele arrepio passar, será que a pessoa vai se permanecer firme no evangelho? Como se as pessoas buscassem só por esse falar de forma emocional, sabe? E Paulo não tinha esse tipo de discurso. Então, aqueles que estavam falando mal de Paulo eram acostumados com isso e tinham esse tipo de discurso. Só que, ao mesmo tempo que eles tinham esse tipo de discurso, eles tentavam invalidar Paulo por Paulo não falar assim, e eles ainda traziam palavras distorcidas. Eles não estavam trazendo a verdadeira mensagem do evangelho. Eles estavam distorcendo o cristianismo correto, a mensagem correta de Cristo Jesus e, consequentemente, todas as escrituras, sabe? Porque eles começam a distorcer todas as escrituras. E Paulo estava trazendo clareza para os coríntios e ele estava até um pouco assim, eu ensinei tanto a vocês, eu expliquei tanto a vocês e vocês se deixam levar por qualquer novo, vamos dizer, pregador ou palestrante que traz palavras distorcidas, mesmo que tenha uma boa postura no palco, vamos dizer assim, e fale de forma eloquente e tal, e desenvolta, né? Tenha presença de palco, fale de forma teatral, né? Mas ele não está trazendo a mensagem do evangelho. Então, Paulo estava ali, ó, tipo assim, sabe? Poxa, preciso de tudo isso, eu preciso citar aqui as visões que eu tive em outro momento para, tipo, dar uma carteirada que eu sou apóstolo mesmo, sabe? Não precisava de tudo isso. A mensagem do evangelho, ela por si só, ela é maravilhosa e ela é o suficiente. Aí é isso tudo que estava acontecendo aqui. E você vê que Paulo cita que teve visões, mas ele não diz o que ele viu na visão. Ou seja, ao mesmo tempo que ele dá, vamos dizer, ele dá um atestado de que ele sim é apóstolo, ele não diz o que ele viu. Mas por que que as pessoas queriam que ele falasse alguma coisa? Por quê? Porque eles ansiavam por essa, tipo assim, sabe? Tipo assim, ai, me dá uma prova, me conta alguma coisa, sabe? Mirabolante, incrível, sobrenatural. Eu preciso que você tenha tido uma experiência sobrenatural para eu saber que você é realmente um enviado de Deus. A palavra bíblica que você está trazendo, que é a verdade do evangelho, para mim não é o suficiente. Eu preciso que você tenha toda essa eloquência, desenvoltura, vivida, experiências incríveis que você não consegue nem explicar. Mas eu preciso disso, sabe? Tipo assim, aí a gente vê isso hoje em dia muito. A gente vê isso acontecer muito hoje em dia, né? Enfim, a gente nem precisa falar. Eu acho que o que eu já disse aqui já é o suficiente, né, para entender todas as coisas. Inclusive, depois que Paulo fala sobre essa espinho na carne, ele entra falando que ele não queria ter se engrandecido. Ele sente que ele se engrandeceu de alguma forma. Aí ele fala aqui, deixa eu ver só onde está o versículo, porque eu estou lendo na Bíblia sem marcação. Aqui, no versículo 11, ele fala assim: tornei-me louco, vós me obrigastes a isto. Aí, se a gente lê na versão NVI, ele fala assim: tornei-me insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois eu nada fui inferior aos superapóstolos. Aí ele fala assim: superapóstolos com um ar de deboche. Aqueles apóstolos que falaram mal dele, mas que pregavam um falso evangelho. Aí ele continua, ó. Embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas em vocês, com toda a perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas? Exceto o fato de que eu nunca ter sido um fardo para vocês. Perdoe-me essa ofensa. Terminou muito bem. Aqui não conclui tudo, mas ele, tipo assim, ele foi sarcástico agora. Ele foi sarcástico agora, porque ele acabou de apontar aqui, ó. Eu não fui pesado em vocês. E os outros fazem isso. Eu não fui pesado para vocês. Ah, me desculpe por não ter sido pesado para vocês. Me desculpe. Faltou eu ter sido pesado para vocês. Faltou essa parte minha, sabe? Aí me desculpem, sabe? Tipo assim, ele foi bem
sarcástico e irônico agora, para tipo assim, como se ele tivesse dado um soco na boca do estômago sem desferir o soco, só com as palavras. Né? Eu gosto muito da fala de Paulo porque ele faz isso de forma super inteligente. E ele faz isso na maior calma, tranquilidade, sem se exaltar, sem usar de uma atitude teatral, sabe? Só falando, normalmente. E entra em questão, para que Paulo não se exaltasse, para que ele não ficasse arrogante sobre tudo que ele estava vivendo, sobre as experiências que ele vivia, sobre ele, em determinados momentos, ter que falar de si mesmo, como se ele tivesse meio que se engrandecendo, foi posto um espinho na carne. Aí há algumas, vamos dizer, algumas opiniões sobre o que seria esse espinho na carne, o que poderia ser. Muitos acreditam que seria uma doença na visão dele, como se fosse algo assim relacionado à visão, ou como se ele tivesse alguma doença de forma visível mesmo, tipo assim, não só que ele estivesse enxergando mal, mas que fosse alguma coisa que fisicamente colocasse ele numa situação assim, tipo alguém olhasse assim, que nojo, vamos dizer assim. E isso colocasse ele talvez numa situação mais inferior perante as outras pessoas. Pode ser isso? Pode ser. Só que, inclusive, deixa eu pegar o material aqui que eu tô falando com vocês. Ó, esse material aqui, ó, comentário bíblico, ele traz essa abordagem, mas ele não acha que seria exatamente isso, mas ele traz essa abordagem. Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, já abriu certinho, porque eu estava estudando, olha aqui, ó, tá tudo marcado. Ele traz essa abordagem, mas eu não acho que seria isso, e eles também que não defendem isso, eles só trazem essa possibilidade. Eles falam que isso estaria tendo, vamos dizer, defesa, ou teria a sua base lá em Gálatas 4, versículo 15. Com base no texto de Gálatas 4,15, está escrito aqui, eu vou tentar colocar na tela para vocês. Mas tem 3 opções, vou ver se eu leio a outra. Ó, se o termo carne é uma referência ao corpo, então o espinho pode ter sido uma doença como dor de ouvido ou cabeça, problemas de vista, epilepsia ou febre crônica. 2. Se o termo carne é uma referência à natureza pecaminosa, então esse espinho pode ter sido algum tipo de tentação. 3. Se a expressão é figurada, pode referir-se à perseguição e as opiniões. A maioria dos comentaristas acreditam que o espinho na carne era uma doença, no caso, baseado em Gálatas 4,15. Ou os inimigos, dado o contexto bíblico em que está inserido e a interpretação comum dos judeus para o termo espinho. Aí a gente encontra referência sobre isso, se a gente olhar em Ezequiel 28 e 24, também em Números 33, 55, e também em não, eu acho que aqui já é outra coisa. Mas aí, ó, Josué 23, 13. Só que a questão aqui eu não acho que seria uma limitação física, uma doença física. Eu não acho que era, na minha humilde opinião. Eu acho que está mais relacionada à perseguição que ele estava sofrendo, mas eu acho que era realmente alguma fraqueza dele, não tanto no lado da tentação, mas poderia ser? Sim, poderia ser, porque quando a gente é tentado e a gente vê que a gente não consegue lidar com aquela tentação sem a ajuda de Deus, a gente se sente tão pequeno, tão inferior, a gente se sente tão insignificante. Tipo, vamos dizer que Deus fala assim, fica aqui um cadinho que eu vou ali, já tô voltando. Esse momento aqui, se a gente estivesse sendo tentado, ai de nós. Tipo assim, a gente não suporta, porque a gente é insuficiente sem Deus.
E inclusive, ou principalmente naquela área que a gente tem a fraqueza da tentação mesmo, sabe? Tipo, que o nosso, vamos dizer, a nossa parte carnal nos induz àquele tipo de erro. Nessa situação, a gente realmente é fraco o suficiente, significante, eu acho que em tudo, mas nessa parte eu acho que é pior, né? Então, poderia ser no sentido da tentação? Poderia. Só que olha só que interessante que é trazido aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, ele tem um texto de aplicação que eu acho muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Força na fraqueza. O mundo valoriza a força física de atletas, a força financeira de empresas, a força política dos cargos governamentais e a força militar dos exércitos são valorizadas. Todavia, Paulo apresentou um conceito de força diferente. Ele afirmou que a fraqueza pode atrair o poder de Deus, tornando-o um indivíduo forte. A maioria de nós não teria problema algum se Deus usasse apenas nossos pontos fortes. Verdade, né? Seria super interessante. Tais como a capacidade de pregar, organizar, gerenciar ou vender. É verdade, inclusive, quando eu era adolescentezinha, né? Tipo pré-adolescente, congregava a igreja com a minha mãe, o pessoal falava assim, qual é a sua habilidade? Qual é a área que você mais domina para a gente colocar para você trabalhar na igreja? E tipo, como se quisessem desenvolver o nosso ponto forte. Tipo, na parte do canto, você tem habilidade ou facilidade para aprender algum instrumento? Tô travando aqui meu teclado. Para aprender algum instrumento? Então, coloca a menina naquela área para ela desenvolver aquilo. E na parte que ela tinha mais dificuldade, não, deixa que outro faz essa parte, que essa parte que você não domina muito bem. Isso acontece com muita frequência em muitas igrejas. Isso é muito comum. Mas se a gente olhar para o texto bíblico, é o oposto disso que acaba acontecendo. É claro que as habilidades que a gente tem vão ser úteis para a obra de Deus, com certeza. E se a gente buscar também por desenvolver essas habilidades, vai ser melhor. Mas se a gente parar para prestar atenção, Deus usa as partes mais frágeis das pessoas para mostrar a grandeza dele. E ele geralmente nos chama nas nossas partes mais fracas. Olha só que interessante. No entanto, suponhamos que ele escolha usar-nos, falando de Deus, naquelas áreas em que temos mais dificuldade. Moisés afirmava ser um mau orador. Inclusive, tem versões que falam que Moisés era gago, como se ele começasse a falar muito e começasse a gaguejar. Aí tem a referência. Mas o Senhor o usou como porta-voz dele em Israel. Pedro, inclusive, ele chamou o irmão de Moisés. Eu esqueci o nome dele agora. Esqueci. Arão. Chamou Arão para auxiliar Moisés nessa área, mas porque Moisés ficou insistindo. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu gaguejo, eu não sei falar em público, eu nem gosto, eu não sei desenvolver frases longas. E se a gente reparar, os maiores momentos que Moisés discursava e tal, ele falava sozinho, ele pegava e falava. Não que Arão não o ajudasse, não que Arão não tivesse o seu papel importante, sim, ele teve, mas Moisés foi brilhante na área que Deus o chamou, mas aquela área ali era a área que ele menos dominava da vida dele. Vamos lá agora. Pedro era impulsivo e impaciente. Verdade, a gente vê isso na Bíblia. Porém, Deus o usou como um dos principais líderes da igreja primitiva. Ou seja, ele tinha que ser pastor, vamos dizer assim, líder. Ele tinha que ter muita paciência, muita paciência. E ele tinha que lidar com questões, sabe, importantes, mas questões chatinhas, tipo, vamos dizer, mimimi. Coisa que uma pessoa impaciente não tem paciência para isso. Só que ele foi colocado nesse lugar para ele ser brilhante na área que ele era mais fraco, na área que ele tinha mais dificuldade. E foi ali que Deus chamou para ele desenvolver e ele se tornou um homem brilhante naquilo que ele foi chamado para fazer. Quer dizer que ele não tinha defeitos? Não, não é isso. Mas Deus
o chamou naquela área que ele tinha dificuldade. Inclusive, quando Jesus falou, quando o galo cantar, você me negará 3 vezes. E ele nega Jesus 3 vezes. Jesus aborda ele sobre isso em outro momento. E a gente vê que Pedro tinha uma dificuldade muito grande de desenvolver um amor sacrificial. Ele queria, mas ele tinha essa dificuldade. Inclusive, ele achava que ele dominava essa área, só que ele não dominava. E ao longo da vida dele, Deus foi desenvolvendo isso nele, que ele se gloriava e ficava feliz quando ele sofria pelo Evangelho, por amor ao Evangelho. Isso dava felicidade a ele e isso era a satisfação da vida dele. E quando ele veio a morrer, quando ele veio a falecer, ele realmente estava já vivendo esse amor sacrificial. Tipo assim, da onde veio isso em Pedro? Veio de Deus. Deus desenvolveu essa habilidade nele, coisa que sozinho ele não conseguiria alcançar. Aí termina aqui, ó. Nossas fraquezas podem levar-nos a confiar em Deus muito mais do que nossos pontos fortes o fariam. Aí eu achei muito legal esse comentário. Ele fala sobre uma parte mais acadêmica, traz uma visão mais histórico-cultural, mas ele também traz essa abordagem. Eu achei muito interessante, como se ele fizesse essa ponte, sabe? Muito interessante a forma com que aquele comentário traz essa abordagem. E só para terminar aqui, porque eu falei muito, e esse vídeo já tá ficando grande, que eu tô olhando ele na tela, eu queria ler só o que tá escrito aqui, ó, no comentário do Matthew Henry, que seria Matheus Henrique. Agora eu tô aprendendo inglês e tô entendendo um pouquinho de cada coisa. Então, Matthew é Matheus e Harry é Henrique. Matheus Henrique, da CPAD, mas a gente conhece ele por Matthew Harry. É um comentário muito antigo, mas muito bom. Esse daqui meu é de um único volume. Tem um exemplar completão dele, de 6 volumes, mas o que eu tenho é esse. E ele fala numa visão mais pastoral, sabe? Muito interessante. Aí eu queria ler aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que eu pintei. Eu vou ler aqui o que ele escreveu, olha só. O apóstolo narra o método que Deus usou para mantê-lo humilde. Ó, ele já começa assim. E para evitar que se exaltasse de modo desmedido pelas visões e revelações que recebia. Ele já mata a charada que o objetivo do espinho na carne era esse. Não nos foi dito o que era esse espinho na carne. Ou seja, não nos foi demonstrado com clareza qual era exatamente esse espinho na carne. Eu acho que isso também é uma forma de deixar aberto para, independente do seu espinho na carne, Deus quer te usar, Deus quer desenvolver na sua vida. E não para cada pessoa um espinho na carne é específico. Há pessoas que alguma doença física é sim um espinho na carne. Já para outras seria aquela tentação que ele luta diariamente. Já para outros seria uma fraqueza no sentido de mais puxado para o lado de Moisés, como eu falei, ou para o lado de Pedro. Já para outras é a constante perseguição de outras pessoas e talvez a angústia que isso gera também. Então, todas essas que eu falei e as que eu não falei se encaixa nesse espinho na carne e se encaixa em Deus te usando, mesmo que você tenha limitações, ele te usa assim mesmo e ele desenvolve profundamente por meio dessas limitações. E esse desenvolver não é nosso, é de Deus. Vamos lá. Se Deus nos ama, evitará que nos exaltemos de modo desmedido. As cargas espirituais estão ordenadas para curar o orgulho espiritual. Olha só que interessante, isso daqui é Matthew Henry falando. E outra coisa que eu queria falar com vocês, quando cita Satanás aqui, é muito interessante, a gente também faz conexão com o próprio Jó, porque Jó também, ele foi muito perseguido por Satanás, e a gente vê isso escrito no texto, e todos os maus que acometiam a Jó foram trazidos por Satanás. Deus permitiu, porque tudo acontece se Deus permitir, mas aquilo ali foi uma perseguição direta de Satanás, mas mesmo assim, Jó foi firme e vitorioso. E a gente vê Jó sofrendo de várias formas. Ele sofreu fisicamente, ele sofreu emocionalmente, ele sofreu no seu orgulho, no sentido de que as pessoas
queriam humilhar Jó, sabe? De falar que Jó não entendia do que ele estava falando, Jó não sabia de nada, e trazer forma de humilhar ele. E ele foi muito humilhado, ele sofreu muito, ele sofreu a morte de seus filhos e todas as pessoas que viviam com ele, que ele gostava, ele respeitava, ele considerava. E ele viu tudo isso. E a pessoa que estava ali do lado dele, que era a esposa dele, teve um momento que falou, né? Por que você ainda se mantém íntegro? Abandona o teu Deus e morre. Aí, tipo assim, para ele, eu acho que isso foi uma facada, só que eles se recompuseram, né? Ele se recompôs, ela também, porque até no final do livro a gente vê que juntos eles têm novos filhos e Deus restaura a vida de Jó e a esposa dele permanece do lado dele. Apesar dela ter falado aquilo, ela não saiu do lado de Jó, mas tudo que ele sofreu foi muito duro. Mas aí a gente vê também uma certa conexão com a história de Jó. Mas vamos lá, eu queria só ler aqui o finalzinho, olha só. Quando Deus não acaba com os nossos problemas e tentações, olha só. Quando Deus não acaba com os nossos problemas e tentações, aqui ele traz uma observação para a tentação. Mas nos dá graça suficiente, não temos razão para nos queixar. Aí quando ele falou isso aqui, eu lembrei de um texto bíblico, que é em 1 Coríntios 10, do versículo 10 ao 13, que eu vou ler aqui, ó, nessa Bíblia aqui. Assim, aqueles que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha só o versículo 12 aqui, ó. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Olha só. E Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes fornecerá um escape para que o possam suportar. Ou seja, quando o Matthew Henry falou isso, eu lembrei desse texto que eu acho assim, mesmo que seja no campo da tentação, Deus ele nos fornece meios de escape e ele não nos coloca numa situação, ou não nos permite estar numa situação que a gente não consiga suportar, sabe? Então, eu achei interessante isso. Inclusive, conversa muito quando, né, Jesus fala, né? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu achei muito interessante essa conexão. E lendo esses textos que me veio à mente esse texto bíblico, não tem assim uma conexão direta, mas eu acho interessante também trazer essa abordagem para vocês. Por isso que quando Paulo ele orou e Jesus falou, né? Minha graça é o suficiente para você. Aí quando fala te basta, a pessoa pode não entender. A graça de Deus é o suficiente para você passar por esse tipo de dificuldade ou por esse tipo de tentação e se permanecer firme em Cristo Jesus, e o poder de Cristo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E Cristo tem que ser exaltado. Nós, por diversas vezes, precisamos ser humilhados, porque talvez para que nós não venhamos nos tornar arrogantes, ou por outros motivos que nos levariam a nos distanciar de Deus, né? A nos afastar de sua presença. E isso não é algo bom, né? Então, quando Deus ele permite que nós soframos determinadas situações, é para o nosso bem. É um cuidado de Deus que Deus está tendo conosco. E eu não citei nesse vídeo porque ficou muito grande, mas eu usei essa Bíblia aqui também, ó. Eu deixo ela na luva porque eu fico com dó de que ela escangalhe. Mas eu usei essa Bíblia aqui também, eu li nela também, só que eu não citei ela. Essa daqui também é da Thomas Nelson, essa daqui é a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson. E eu usei ela também nesse estudo, só que acabou que eu não li com vocês porque o vídeo já está muito grande. Então, gente, é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo, esse estudo seja interessante para vocês, mas também útil para aprender. Eu aprendi muito fazendo esse estudo, mas gravando aprendi um pouco mais. E que Deus nos abençoe. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm uma opinião diferente ou vocês já têm uma opinião formada sobre o que seja o espinho na carne. E a gente se vê no próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Esse canal ele é bem pequeno,
mas em nome de Jesus a gente vai crescer a cada dia, sabe? Um pouquinho de cada vez, para que a mensagem de Deus seja espalhada a muito mais pessoas, né? Em nome de Jesus. Então, gente, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.